Eu cumprimento a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a cada um poderosamente, a todos que estão ouvindo e vão ouvir esta live. E como sempre é de costume meu, fazer oração e agradecer ao Senhor nosso Deus. Hoje, o Senhor me concede uma palavra muito forte, muito importante para os nossos corações, muito esclarecedora. Mas antes vou louvar o Senhor nosso Deus, que é digno de toda honra, de toda glória e de todo poder. Soberano Deus e eterno Pai, é na tua presença, Senhor Jesus, que neste momento eu quero te agradecer, te exaltar pelo dia que se passou. Senhor Jesus, nós bem sabemos que é o Senhor que nos sustenta, que é o Senhor que tem poder para todas as coisas. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te peço que o Senhor abençoe a cada pessoa que estiver ouvindo esta live neste momento. Eu te peço, Senhor Jesus, que cada um venha ser abençoado, abençoada, pela força do teu poder, meu Deus. Abençoa os que logo mais, daqui uns instantes, vão trabalhar, outros vão para os seus estudos, escolas. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero te agradecer, meu Deus, porque até aqui o Senhor milagrosamente tem nos sustentado. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Pai querido e eterno, abençoe o Brasil, este maravilhoso país que o Senhor nos deu para colocarmos a planta dos pés. Meu Deus, abençoe cada país, abençoe cada pessoa, cada ser humano da face da terra, abençoe a todos. Ó meu Pai, que ouvirem a tua palavra, seja por mim, seja por um louvor, seja por um meio ou outro de comunicação, seja por outra pessoa, que o teu povo seja ricamente abençoado. Senhor Jesus, eu te peço, Pai, tenha misericórdia de nós, salva os nossos parentes e familiares, seja o Senhor conosco, nos livra de todo mal, meu Pai, porque no teu nome há poder no teu nome e no teu sangue. Senhor Jesus, seja conosco, nos dá vitória em nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui eu vou louvar trechos dos meus louvores. Glória a Deus. O Senhor uma vez me dizia assim: não te mandei eu, ser tu forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, eu sou teu Deus. Eu estou contigo por onde quer que tu andares. Eu te remi, para que fosses meu, eu te escolhi, para que fosses um servo meu, se recuares, eu de ti requererei. Filho meu, quantas vezes a chorar e quantas vezes a perguntar,
Meu Deus, onde estás? Eu estou aí, diz o Senhor, sou a tua fortaleza, sou tua cidadela, sou quem peleja por ti. Eu estou contigo por onde quer que tu andares. Estou, eu te remi, para que fosses meu, eu te escolhi, para que fosses um servo meu, se recuares, eu de ti requererei. Pai, preciso do teu renovo em minha vida, Senhor Jesus. Tens livre acesso para moldar meu ser. Faz em mim o teu querer. Renova-me, Senhor. Eu preciso do teu imenso amor. Renova-me, Senhor. Eu preciso do teu imenso amor. O meu coração está tão contrito. Preciso, Senhor, do teu auxílio. Trabalha, Pai, em minha vida. Faz de mim, Pai, um vaso de bênção. Renova-me, Senhor. Eu preciso do teu imenso amor. Amor, renova-me, Senhor. Eu preciso do teu imenso amor. Quando chega o tempo de Deus, o milagre acontece. Quando chega o tempo de Deus, as portas se abrem. Quando chega o tempo de Deus, Ele expele o mal e retira a dor. Quando chega o tempo de Deus, quem chorava começa a cantar. É assim que Jesus faz na vida daquele que é fiel. É assim que Jesus faz com aquele que nunca desistiu. Ele diz para você agora, fique firme, sempre acreditando. Eis que faço coisas novas no teu viver. E o Senhor diz: entro em tua casa, inicio tocando os corações. Entro em tua casa e repreendo o mal e as conspirações. Entro em tua casa e restauro o amor, a paz e a comunhão. Entro em tua casa, te encho de gozo. Receba você a cura, sai hoje da prisão. Levante a cabeça, tome posse das bênçãos de Deus. A minha companhia você sempre a terá. Ouça agora o que eu te digo, diz o Senhor, eis que falo com você. Ouça agora o que eu te digo, eu escolhi você. Eu escolhi você.
diz o Senhor para nós. Glória a Deus. Santo, Santo, Santo és, Senhor, Hagios, 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 Kyrios, graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, o que és e eras, o Santo, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Hagios, 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 Kyrios, Eucaristomen soi, Kyrie hoteos, o Pantocrator, Kawe, Kaihone, Tohagios, Macarioi, Roi, Pitocoi, Topneumati, Rotião, Tons, Tirembasileia, Toioi, Reno, Santo, Santo, Santo és, Senhor, Santo, Santo, Santo és, Senhor, bendito Cordeiro de Deus, Jesus, Senhor e Rei, para sempre exaltado. Amém. 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 Glória ao nome do Senhor. Esse louvor eu louvei em 2 idiomas, português e grego, e tem um outro que está mais recente nas plataformas digitais. Vocês procuram, o título do álbum é O Segredo de Estar de Pé, e assim Pastora Melry Macedo, e vão encontrar os meus louvores. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Doxa caitime, doxa caitime, to aminon tu teu, glória e honra, glória e honra ao Cordeiro de Deus. E diz o Senhor: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados limpos de coração, porque vocês verão a Deus.
doxa caetime, doxa caetime, to aminon tu feu, cai gariduer comataki, caimentemon romistos esti, egoto alfa cai tomega, ho protos cai, ho escatos e arque cai tontelos, macarioi, hoi katsaroi te cardia, ho tion toi ton theon opsontai, macarioi, hoi katsaroi te cardia, ho tion toi ton theon opsontai, doxa caetime, doxa caetime, to aminon tu theu, glória e honra, glória e honra ao Cordeiro de Deus. E o Senhor diz, eis que venho sem demora, e comigo está o galardão. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados limpos de coração, porque em nome do Senhor nós veremos a Deus. Glória e honra, glória e honra ao Cordeiro de Deus. Glória e honra, glória e honra ao Cordeiro de Deus. Glória ao nome do Senhor Jesus, graças a Deus. Aleluia, glória a Deus. Hoje louvando sem o violão para ser mais rápida, glória a Deus. E a saúde também, mas o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Que o Senhor abençoe a todos que aqui estão na live. Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos que estão assistindo. Glória a Deus. O missionário Jezreel Paulino. Que o Senhor abençoe. Produtor vocal deste que vos fala. Que o Senhor abençoe todos da AR Estúdio. Em nome do Senhor Jesus, todos que estão assistindo, que sejam ricamente abençoados, em nome do Senhor Jesus. Missionário Jezreel Paulino, a obra do Senhor, a boa obra que o Senhor começou na sua vida vai concluir. Aleluia, muitos lugares ainda vai pregar a palavra de Deus. Continue na presença do Senhor firme. Continue sem olhar para a direita nem para a esquerda, observando a palavra do Senhor. Porque pessoas da sua família verão, aleluia, que o Senhor é bom. Aleluia. Vamos agora falar a palavra do Senhor nosso Deus. E eu quero falar em Evangelho de João, no Evangelho de João, capítulo 3. Onde eu vou falar sobre Nicodemos e os seus dilemas. É o que nós vamos ver aqui na conversa dele com o Senhor Jesus. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 1 está escrito: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi,
Bem sabemos que é mestre do Senhor Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. E o Senhor Jesus respondeu e disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino do Senhor nosso Deus. Disse Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? E o Senhor Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus, no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Portanto, não te maravilhes eu ter te dito, é necessário nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito, de E maiúsculo. Nicodemos respondeu e disse: como pode ser isto? E o Senhor Jesus respondeu e disse: tu és mestre em Israel e não sabes disso? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos e não aceitais o nosso testemunho. Se eu falei das coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Até aqui, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Eu quero enfatizar falando sobre este diálogo que Nicodemos teve com o Senhor Jesus. Mas antes de falar aquilo que o Senhor me mostrou nesse texto, eu tenho que falar acerca de Nicodemos. Nicodemos, a palavra, o nome dele significa vitorioso sobre o povo. Ele era um homem que era vamos dizer assim, um fariseu. Ele vestia certamente suas roupas de fariseu, usava túnicas. Era doutor Nicodemos, ou seja, andava para todo lugar, era respeitado, vitorioso sobre o povo. Que nome, que significado. E certamente aonde ele passava, as pessoas diziam: lá vai o doutor Nicodemos, chegou ele. Ah, respeitado seja o rabi Nicodemos. Mas a verdade é que eu quero dizer a vocês duas coisas sobre Nicodemos. É que além dele ser um homem cheio de dilemas, ele é um homem que três coisas tão fundamentais sobre o Senhor Jesus, sobre o reino do Senhor Deus, ele não compreendia, e é isso que eu vou falar para vocês. E ele estava cheio de dilemas, ou seja, ele estava cheio de dúvidas, cheio de perguntas, de questionamentos, de contradições. Tudo estava na mente dele, porque eu quero dizer a vocês que pessoas de todas as classes sociais, pode ter a formação que for, pode ter a vida que for, pode ter o dinheiro que for, toda pessoa tem dilemas, ou seja, tem questionamentos, tem questões da alma, tem dúvidas, tem aflições, tem problemas. E o que é que fazer numa hora dessas, quando nós estamos com situações assim e que nós já vimos que a nossa maneira de resolver, ou que a nossa capacidade, ou que o nosso entendimento não dá para resolver? Nesse ponto, fazer igual a Nicodemos, ir atrás do Senhor Jesus. E o bom é que ele teve olho a olho com o Senhor Jesus Cristo, mas que privilégio! Agora vamos ver aqui, louvado seja o nome do Senhor, versículo 2. Este foi ter de noite com o Senhor Jesus e disse assim: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo do Senhor Deus,
porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Alguém pode achar aqui que Nicodemos estava escarnecendo do Senhor, mas na verdade ele não estava escarnecendo do Senhor, ele queria compreender a verdade. A palavra do Senhor diz, Evangelho de João 8:32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Então Nicodemos, ele não foi ali, vamos dizer, para escarnecer do Senhor Jesus. Ele foi ali por curiosidade, mais do que isso, ele foi ali porque ele era vazio. Dentro dele ele estava vazio. Seu nome significa vitorioso sobre o povo. Ele tinha reputação, ele era chamado de Rabi. Se fosse para citar, vamos dizer, de cor e salteado, a lei de Torá, que eram os 5 livros escritos por Moisés, ele sabia dizer. Agora, certamente, se fosse para interpretar, talvez ele não interpretasse ao pé da letra, porque a palavra do Senhor ela só é discernida espiritualmente. Louvado seja o nome do Senhor. A pessoa que não tem o Senhor, ela pode até ler e ter uma compreensão, mas para saber as profundidades da riqueza do Senhor, que o Espírito Santo prescruta, somente o Espírito Santo é que pode nos ensinar tudo o que o Senhor quer que venhamos a saber. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero dizer que Nicodemos, na verdade, ele não compreendia nada, e eu vou explicar a vocês por quê. Mesmo ele indo aparentemente às escondidas, talvez disfarçado, assim, um momento assim à noite, que poucas pessoas não passavam na rua, porque quem vivesse a noite ali, ali, de acordo com a lei dos judeus, quem tivesse ali altas horas da noite, certamente não era uma pessoa de boa reputação, e ele foi ali, quem sabe, disfarçado com uma capa, escondido para ninguém saber que era ele, ou seja, ele foi ao encontro do Senhor Jesus para saber da verdade, para procurar entender. Ele foi, como diz assim, acho que olhando para um lado, para o outro assim, falando baixinho, bateu na porta, viu que era o Senhor Jesus, certamente fez assim, pediu para entrar, porque tem gente que é assim, quer saber da verdade, vai até o Senhor Jesus, mas tem gente que vai igual como se fosse um detetive, ou seja, às escondidas, e aqui foi Nicodemos. Agora, se ele foi às escondidas ou não, isso não era o principal é que o Senhor Jesus queria que a verdade entrasse nele, mas infelizmente a verdade não entrou na vida deste homem, e eu vou mostrar a vocês. 3 coisas que Nicodemos, sendo doutor da lei, vitorioso sobre o povo, andava com turbante, as pessoas o respeitavam, ele andava para todos os lados, mas 3 coisas que ele não sabia. E primeiro, ele não sabia porque o Senhor Jesus era e é poderoso. Ele não sabia. Ele veio aqui no questionamento e disse, Rabi, acho que ele olhava assim até para um lado e para o outro, para falar baixo, para ninguém entender que era ele, para ninguém denunciar ele para o Sinédrio, para os outros fariseus. Ele disse, Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Ou seja, a palavra do Senhor fala, Filipenses capítulo 2, versículo 8 ao versículo 10, que ele despojou-se de sua glória e de seu esplendor, assumindo forma de servo, e a Bíblia diz que ele não usurpou ser igual a Deus, ou seja, ele mesmo sendo Senhor, mas ele é chamado de filho porque veio sob ventre de mulher, mas ele, o Pai, é um só. E essas coisas ali, Nicodemos não entendia dessas coisas. Ele não entendia de forma alguma. E ele, como estudioso das leis de Torá, que certamente sabia de cor e salteado, imagine que nas leis de Torá estava lá escrito, lá quando o Senhor usou a Moisés e disse, olha, vai vir um profeta maior do que eu.
Escutai, Deuteronômio capítulo 18, versículo 15. O Senhor teu Deus te despertará um profeta no meio de ti, dos teus irmãos, como eu. A ele ouvireis. Então aqui Moisés estava falando sobre o Senhor Jesus Cristo. Assim, de uma forma, vamos dizer ainda como uma incógnita, mas para ser maior do que Moisés, que falava com o Senhor, que recebeu as leis, que o Senhor falava com ele, tinha ele como amigo, além dele, do patriarca Abraão, em dizer que vinha um maior do que ele, tinha que ser o próprio Deus, e ele veio em forma terrena, em forma humana, porque ele quis, ele tem poder para fazer o que bem quiser, e aí ele comunicava com o Pai, louvado seja o nome do Senhor, porque a verdadeira natureza dele não era humana, e sim era celestial, e ele vendo que mandou os seus reis, mandou seus profetas, levantou ungidos do Senhor, e o povo continuava o mesmo, e os que seguiam a lei eram demagogos e eram maus, porque se iam executar um apedrejamento, não tinham misericórdia, se iam fazer qualquer coisa relacionada às leis de legislação de Moisés, eles não tinham misericórdia. Então o Senhor Jesus veio e assim viveu na terra. Seu ministério foi de 3 anos e meio. A Bíblia diz em Isaías 53, faz a descrição sobre ele, o profeta messiânico, fala que era homem de dores, experimentado no sofrimento. Ninguém olhava alguma coisa nele assim para dizer que beleza, ou para dizer assim, é por causa disso que eu reconheço que ele é Senhor. Nada disso. Ele estava, vamos dizer, ele foi despojado de toda a glória e esplendor terreno, porque ele veio para ensinar, ele veio por amor e ele veio para cumprir a missão dele na terra. Louvado seja o nome do Senhor. E Nicodemos, como leitor e como sabedor das leis de Torá, que são os 5 livros escritos por Moisés, sabia que isto está escrito, mas não tinha discernimento de quem era o Senhor Jesus. Ele não sabia, e ele ali foi perguntar, e ele continuou ali dizendo, olha, esses sinais que tu fazes, tem que ser Deus com a pessoa, mas eu gostaria de entender, gostaria de ter uma explicação, ou seja, ele não sabia que o Senhor Jesus, o porquê do Senhor Jesus ser poderoso. E eu vou dizer num versículo aqui, 1 João capítulo 5, versículo 22, está escrito, e bem que já sabemos que já o Filho de Deus é vindo, e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então foi dado a ele um nome acima de todo nome, o Senhor Jesus Cristo, louvado seja o nome do Senhor. E outros títulos atribuídos a Deus, como Jeová, como Emanuel, como maravilhoso Deus forte, Pai da eternidade, Conselheiro, Príncipe da paz, é o Senhor Jesus Cristo. Ele e o Pai é um só. Ele falou, louvado seja o nome do Senhor. Então Nicodemos não entendia essas coisas, porque essas coisas só são discernidas espiritualmente. Então ele não entendia, ele queria saber, então ele estava a mente em grande conflito. Certamente ele olhava o Senhor Jesus operar milagre e dizia assim, esse homem é poderoso, mas será que ele é um herege? Mas quando ele via os milagres e via os ensinamentos, ele dizia assim, não posso dizer nada contra ele, porque eu posso errar, blasfemar com minha boca, mas eu vou perguntar a ele pessoalmente, eu vou dar um jeito, eu vou até ele, assim ele foi, mas eu quero dizer que ele não compreendia porque o Senhor Jesus Cristo era e é poderoso. Depois o Senhor Jesus resolve falar com ele coisas que também Nicodemos não sabia. Ou seja, além das suas questões na alma, nos seus dilemas, sobre sua própria crença de fé, sobre quem sabe outras coisas, além dele às escondidas, mas o Senhor Jesus falou com ele, e o Senhor Jesus, tendo onisciência e conhecendo o que estava nas mentes e conhece, ele fala aqui versículo 3, e o Senhor Jesus disse, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode herdar o reino dos céus.
Ou seja, a segunda coisa que Nicodemos não sabia, do que era concernente ao reino de Deus. Ele só achava que era para observar as leis e seguir as leis e pronto, e era só isso mesmo. Mas a Bíblia diz que, como diz aqui o Evangelho de João, capítulo 1, a partir do versículo 12, o verbo se fez carne, ou seja, a palavra, louvado seja o nome do Senhor, se fez carne, ou seja, o Senhor que é a própria palavra. E o versículo 11 diz assim, veio para o que era o seu, mas os seus não receberam. Ou seja, por alguma razão que só o Criador é que responde, eu deixo para Deuteronômio 29, o Senhor amava Israel, queria esse povo para ser sacerdote, para seguir a ele, mas ali eles falhavam, eles eram oscilantes, e muitas vezes eles foram castigados, foram afligidos durante a história. É só ler a Bíblia. Versículo 12, mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Aí aqui não importa se é judeu, se é grego, se é de outro país, se é brasileiro, de onde for, não importa. Importa é crer no Senhor Jesus e entregar a sua vida ao Senhor. Aí o versículo 13, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, e nem da vontade do varão, mas do Senhor. Vou repetir. Não nasceram do sangue, ou seja, não nasceram aqueles que chamados filhos do Senhor Deus, que creem no seu nome, não é porque nasceram humanos, que é carne e sangue, nem da vontade da carne, que seria um legalismo, seria um espetar, ou seja, sabia que tem pessoas na casa do Senhor só com medo de ir para o inferno, aí está lá na casa do Senhor. Às vezes está na casa do Senhor só para alcançar alguma coisa, mas compromisso, intimidade, comunhão com o Senhor não tem nenhum. Aí esse aí é nascido da carne, ele continua carnal, tá lá, agora continua carnal. E aqui diz, e nem da vontade do varão, mas do Senhor. Ou seja, esses que são nascidos do Senhor, de que eles disseram e creram na Escritura e na palavra do que o Senhor Jesus tinha dito. Então, esse era outro ponto concernente acerca do reino, e que Nicodemos não sabia mais nada sobre isso, nada. Se ele ao menos tivesse a noção de alguma coisa, eu vou dizer a vocês como é que ele responderia. Mas vamos ver aqui mais para frente. Aí aqui está escrito ainda, o versículo 4. Quando o Senhor Jesus disse a Nicodemos que aquele que não nascesse de novo na água e no Espírito, Nicodemos deu uma resposta que eu digo assim, que era uma resposta que não era espiritual, não era fundamentada na palavra, era como se fosse uma resposta carnal, filosófica. Porque se ele ao menos tivesse noção daquilo que ele cria, ele dizia assim, Senhor, nascer de novo certamente é nós abandonarmos o pecado e nos purificarmos, não é isso? Ele teria um entendimento assim. Mas a gente observa que ele não compreendia absolutamente nada das coisas do reino, nem do Senhor Jesus, nem de nada. Porque ele responde assim, como pode um homem velho, sendo velho, voltar a nascer? Então quer dizer que eu vou voltar ao ventre da minha mãe e nascer de novo? Ora, essa resposta o que é que indica? Indica que nem baseado na lei de Torá, o qual ele vivia, ele sabia? Ele não soube responder. Tá, que parece uma coisa filosófica, assim, uma resposta bem carnal ele deu aqui, bem filosófica. Aí o Senhor Jesus falou para ele, versículo 5, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Ou seja, a princípio crer, nascer da água e do Espírito. Vai além do batismo? Vai, porque tem gente que se batiza e ao invés de ficar melhor, se torna pior. Continua prevaricando, continua carnal, continua ali, sem ter comunhão com o Senhor. Aí passa 5 anos, passa 10 anos e o Senhor dando tempo para ver se a criatura desperta. Aí não desperta não, e de repente é passada
a espada, e o pior, sem salvação, sem nada. Mas não estava na igreja, estava, mas acontece que não servia nem sequer para limpar o banco, nem para chegar na hora certa no culto, nem sequer para ouvir a palavra de Deus, não sabia nem um versículo decorado, nem a metade no corinho, nada. Era igual como diz o nordestino, um cego no tiroteio, não sabia de nada. Entrou na casa do Senhor, teve oportunidade, teve tempo, mas não deixou a palavra entrar. Não deixou o entendimento sobre o Senhor Jesus entrar na alma, descer no coração, no intelecto, descer para a alma, não deixou. Aí aqui o Senhor fala para Nicodemos e diz, olha, além de crer, tem que nascer da água e do Espírito. Esse nascer da água e do Espírito, essa água que o Senhor Jesus está falando, é a própria palavra que foi dita em Tito, capítulo 3, versículo 5. Aquela lavagem da regeneração e da renovação pelo Espírito Santo. E que uma vez sendo selado pelo Espírito Santo, a vida de Nicodemos mudaria. As águas purificadoras, ou seja, capaz de nos lavar a verdade, o pão que desceu do céu. Louvado seja o nome do Senhor. Mas aqui Nicodemos, ele não entendia nada dessas coisas, era doutor da lei, não entendia nada. E eu quero dizer que às vezes a pessoa acha que sabe de tudo e na verdade não sabe de nada. E se temos esse entendimento, quanto mais achamos que já sabemos de tudo, é porque não sabemos de nada. E Nicodemos era um caso desse. Aí o Senhor Jesus Cristo disse a ele, versículo 6, o que é nascido da carne é carne, Nicodemos, ou seja, tu veio do ventre da tua mãe, esse tipo de nascimento é carnal, é humano. O que é nascido da carne é da carne. Agora, o que é nascido do Espírito, de E maiúsculo, é Espírito. Aqui, portanto, não te maravilhes ter te dito, necessário vos é nascer de novo. Ou seja, aqui o Senhor Jesus, ele falou categoricamente a verdade para Nicodemos. É como se ele dissesse assim, eu sei que você é um doutor da lei, mas uma coisa eu quero te dizer, não fica admirado não, porque se você quiser entrar no reino do Senhor, você tem que nascer de novo. E ali o Senhor falou mais, versículo 8, o vento sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não conhece de onde vem nem para onde vai, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ou seja, o que é que o Senhor Jesus nesse versículo quis dizer a Nicodemos? Quis dizer, olha Nicodemos, olha, o Espírito Santo, quando ele toma conta da vida de uma pessoa, é ele que rege, é ele que domina, ele usa, leva para onde quer, faz como quer. E ainda assim, versículo 9, Nicodemos respondeu e disse, como pode ser isto? Ou seja, o Senhor Jesus falando e ele ainda não entendia nada. Tem gente que não entende nada por não entender nada mesmo. Agora tem gente que se faz de desentendido. E tem gente que fala essas palavras como se não entendeu nada, mas que na verdade quer que suas convicções se confirmem. E quando suas convicções não se confirmam, aí continua assim nessa dureza como se não soubesse de nada. Aí aqui o Senhor Jesus disse a ele, versículo 10, tu és mestre em Israel e não sabes disto? Nicodemos, como se dissesse, me admira. Você sabe, és mestre em Israel, sabe as leis de Moisés, sabe que Moisés falou que viria um profeta maior do que ele, e você não sabe nada disso, Nicodemos? Você não está entendendo nada? Ou é como se você se fizesse de desentendido, Nicodemos? Aí, versículo 11, o Senhor Jesus confirmou o que estava dentro de Nicodemos. E o que é que estava dentro de Nicodemos? Ele esteve, vamos dizer assim, diante da verdade, porque o Senhor Jesus Cristo disse, Evangelho de João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele disse, louvado seja o nome do Senhor, Evangelho de João 8:32, conhecereis a verdade vos libertará. E o versículo 36, se pois o Filho do Homem vos libertar verdadeiramente, sereis livres. Mas o versículo 11, nós vamos ver o que estava dentro de Nicodemos. O Senhor Jesus disse,
Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos. E não aceitais o nosso testemunho. Em outras palavras, o Senhor Jesus Cristo estava dizendo assim a ele: eu digo a você de algo que eu sei. Eu falo para você e testifico de algo que é verdadeiro. Mas, na verdade, você, Nicodemos, não aceita o nosso testemunho. Então, Nicodemos teve a oportunidade de estar com a verdade. Teve a oportunidade de ter os seus dilemas resolvidos. Teve a oportunidade de seguir o Senhor Jesus Cristo. Mas ele não aceitou o testemunho do Senhor nosso Deus. Ele não aceitou. Então aqui nós vemos que de certa forma ele nada compreendia, mas quando o Senhor explicou melhor para que ele entendesse, ele disse: como pode ser isso? Aí o Senhor Jesus Cristo vai e diz: você não aceita o nosso testemunho. E disse mais a ele, versículo 12: se vos falei das coisas terrestres e não crereis, como crereis se eu falar das celestiais? Então, a terceira coisa que Nicodemos não sabia. A primeira eu já falei, ele não sabia porque o Senhor Jesus era poderoso. Segundo, ele não sabia nada das coisas concernentes ao reino do Senhor nosso Deus, que precisava crer, nascer de novo, que precisava ser batizado, que precisava ser uma criatura nova, regenerada, porque quem está em Cristo nova criatura é, que precisava ser cheio do Espírito Santo, e assim a vida mudaria. Ele não sabia de nada dessas coisas. E a terceira coisa é que ele não compreendia as coisas nem terrestres, nem celestiais, que ligava ao Senhor, as coisas terrestres que ligavam ao Senhor, ele não compreendia. Ou seja, quais são as coisas terrestres? Ou seja, as coisas humanas ou coisas que o ser humano pode fazer e que liga ao Senhor nosso Deus. Embora tenha uma conotação espiritual nessas coisas. Crer, vamos dizer assim, se batizar, se santificar, buscar a presença do Senhor em oração, deixar que a sua vida venha a ser mudada, ou seja, não é aquele arrependimento segundo o mundo que a pessoa chora de morrer e pode estar ouvindo essa palavra, chorando de morrer, mas não se entrega ao Senhor Jesus, não deixa os ensinamentos dele descer, como Nicodemos. Aí fica se culpando, se martirizando, fica se questionando, fica dizendo que não é escolhida para a salvação, e fica falando toda coisa, e chora de se acabar, entra em depressão, mas não veio para o Senhor Jesus. Foi igual a Judas, ele ali exemplifica o sofrimento segundo o remorso do mundo. Ele teve remorso, mas não teve, vamos dizer, o arrependimento de verdadeiramente se converter ao Senhor Jesus e ali estar com os seus companheiros, mesmo Pedro, que foi outro que negou o Senhor Jesus, e mesmo outros discípulos que correram, ele acaba o quê? Se matando. Então ali ele teve um forte remorso, mas não deixou a palavra descer nele, porque o Senhor, ele ouvia todos os dias, ele como um dos discípulos do Senhor Jesus. Ele ouvia todos os dias o Senhor falar de perdão. O Senhor falar que todo aquele que vem até ele, de maneira nenhuma, lançaria fora. Evangelho de João 6,37. Ele ouvia falar que o Senhor Jesus era amoroso, que era bom, que era misericordioso, que perdoava. Mas essas coisas não entrou em Judas. Assim como que o Senhor Jesus falou para Nicodemos, não entrou na mentalidade de Nicodemos. E assim nos tempos de hoje, nos tempos modernos, contemporâneos de hoje. Falamos do Senhor Jesus e muitos escarnecem, muitos não creem, muitos acham que é apenas fatos relatados na Bíblia, que a Bíblia é como se fosse um livro, como qualquer outro. As pessoas falam da mãe natureza, as pessoas falam, vamos dizer,
que teve problemas nas placas tectônicas de terremoto, fala disso, fala aquilo, busca ajuda cientista, busca ajuda pela polícia, menos por Jesus, é o que eu quero dizer. Não olha para o Senhor Jesus em nada, não reconhece que ele disse que havia sinais que prediziriam a sua vinda, que seria terremotos, maremotos, nação contra nação, gente contra gente, e que mesmo assim não se turbasse, mas ainda assim o povo procura ajuda e explicação em tudo, menos no Senhor Jesus. É bem assim. E Nicodemos era um dos tais. Ou seja, o que o Senhor Jesus não falou, não se encaixou com as convicções dele, então ele preferiu ficar na incredulidade, porque o Senhor Jesus disse, você não crê. E as coisas terrestres, como diz, ele não santificar, não ter um coração dobre, buscar a presença do Senhor, procurar reconhecer os pecados, se batizar, congregar numa igreja. Alguém diz assim, eu congrego em casa, porque tem muito escândalo por aí. Pois é, mas a Bíblia também diz que é mista, que os escândalos aconteçam para os que são da verdade, os que lutam pela verdade, que esses que não vão à igreja também indignados, porque um dia viu o pastor alguém pecar e não vai. Pois para você, a Bíblia diz, Hebreus 10:25, congregai, visto que vai se aproximando aquele grande dia, e não deixai a vossa congregação. E tem mais versículo também. Louvado seja o nome do Senhor, falando que é para congregar, porque no templo físico, que é consagrada ao Senhor Jesus, para adoração, para ouvirmos a palavra do Senhor, para recebermos o seu toque, para sermos abençoados, para sermos instruídos, para a missão máxima da igreja, que é a evangelização, que o Senhor Jesus decide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então aqui Nicodemos, ele não sabia, ele não entendia que para estar no reino do Senhor, tinha que praticar coisas terrenas, as quais ligavam as coisas espirituais. Ele não entendia essas coisas, ele não compreendia que certas atitudes humanas que têm cunho espiritual, como eu já falei, ligariam ao Senhor, e ele não entendia nada, mas nada sobre isso, mas nada mesmo, ele não compreendia. Que o Senhor Jesus ajude a todos nós. A Bíblia diz em Mateus 6,33, buscai primeiro o reino do Senhor e a sua justiça, e as demais coisas, se é comida, se é casa, se é alimento, se é emprego, se é pagar as dívidas, o Senhor proverá. Mas ele está dizendo, seja eu a prioridade na sua vida, diz o Senhor, mesmo que você não esteja entendendo tudo. Um exemplo de alguém que achava que sabia de tudo, mas não sabia, vou dar para encerrar. Era outro, que não era Nicodemos, mas sim o jovem rico. Chegou ele assim com um ar de superioridade e talvez até de desdém para o Senhor Jesus e disse, Rabi, o que fazer para herdar a vida eterna? E o Senhor Jesus disse, o que é que está escrito? Como é que tu lês? Ele disse, que amarás ao Senhor Deus acima de todas as coisas, ao próximo, com todo o seu entendimento e tal. E foi falando, e o Senhor Jesus disse, muito bem, faça isso e viverá. Aí acontece que ele estava fazendo isso? Não, ele não estava fazendo, ele sabia, mas não estava fazendo. E o nosso problema de seres humanos tem coisa que o Senhor diz não e a gente faz. E tem coisa que o Senhor diz faça e a gente não faz. É engraçado nós seres humanos. Por que ele não fazia? Porque quando o Senhor Jesus disse, então se tu queres ser perfeito, vai, pega as tuas propriedades, vem, distribui para os pobres, depois me segue. Ah, minha gente, ele fez isso, mas nunca. Ele foi embora entristecido porque possuía propriedades. Ele foi embora entristecido porque ele não abriria a mão de nenhuma delas. Ele foi embora entristecido porque na realidade ele sabia na letra. Mas ele, vamos dizer, não amava o próximo porque quando o Senhor deu a ele uma tarefa que mostra que seria amor pelo próximo, aquilo que ele estava observando, ele não foi capaz de fazer.
Então, mesma coisa somos nós hoje, precisamos ter cuidado. Olha o que diz aqui a palavra do Senhor nosso Deus, para concluir. Eu sempre gosto de concluir, além de um exemplo, com a palavra do Senhor nosso Deus. Colossenses capítulo 3, o versículo 1 diz assim: para nós, os vivos, os que creem no Senhor Jesus, diz assim: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, ou seja, morreu para o mundo e se vive com o Senhor Jesus, ou busca as coisas do Senhor Jesus, buscai as coisas que são de cima, onde o Senhor Jesus Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não das da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida no Senhor Jesus Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, também nós vos manifestareis com ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Pronto, tarefas também que nos ligam ao Senhor. Mortificai os membros, ou seja, submeter as vontades que tem a carne, concupiscência dos olhos, da carne soberba da vida, submeter ao senhorio do Senhor Jesus Cristo. Mortificai os membros que estão sobre a terra, prostituição, impureza, apetite desordenado, vil concupiscência, avareza, que é a idolatria, pelas quais estas coisas vêm a ira do Senhor nosso Deus pela desobediência, nas quais também em outro tempo andastes e vivias nelas, mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras tortas da boca, não mintam uns contra os outros, pois já vos despiste do velho homem com seus feitos, e vos vestiste de novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego, nem judeu, em circuncisão, nem circuncisão, nem bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos, ou seja, não é a nossa nacionalidade que vai nos dar, vamos dizer, a decisão de quando sairmos dessa terra, mas sempre eu digo aqui, é as nossas escolhas de vida, é a nossa plantação, é a nossa crença de fé. Estamos crendo em quem? Que Deus. Estamos servindo de fato ao Senhor Jesus Cristo. Versículo 12, revesti-vos como eleitos do Senhor Deus, santos, amados, entranhavelmente, ou seja, dentro de vocês, no profundo, a misericórdia, a benignidade, a humildade, a mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros, perdoando uns aos outros, coisas de humano que tem conotação espiritual e que nos liga ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, e que faz parte de uma nova criatura, que faz parte daquele que teve um novo nascimento. E se alguém tiver queixa contra outro, como o Senhor Jesus perdoou, perdoai vós também. Porque se não perdoar, nem a oração do Pai Nosso nós temos autonomia de fazer, porque lá está escrito: Pai, perdoa-nos, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Aí se a pessoa vai e fala esse ponto, ou fala sem entendimento nenhum, ou então até fica calado se tiver outras pessoas falando, porque na realidade não está vivendo esse princípio. Aqui diz a palavra do Senhor Jesus Cristo: seja abundantemente em toda sabedoria, ensinando-vos, ademoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça, e tudo que fizerdes, seja por obras, palavras ou ações, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus Pai. Então, para concluir, Nicodemos sabia das leis de Torá, mas na verdade ele não sabia da essência do reino, nem quem era o Senhor Jesus, nada ele sabia. Ele teve frente a frente com a verdade, que o Senhor é a própria verdade, é o próprio verbo encarnado. E ali ele não aceitou. Embora que talvez, tem um versículo lá na frente, que fala de José de Arimateia, aquele que era senador, que era juiz do Sinédrio. A Bíblia diz que ele era um seguidor do Senhor Jesus, e diz mais que era um seguidor secreto.
Ou seja, ele era um seguidor 007, ele era secreto. Está escrito aqui, Evangelho de João, capítulo 19, vou ler aqui para vocês. A Bíblia diz que estava ele ali e, como diz, providenciando a forma de colocar o Senhor Jesus ali no sepulcro. E ali estava também Nicodemos, mas não diz que Nicodemos estava convertido. Não fala. Tem pessoas na Bíblia Sagrada que receberam um milagre e não foram e não se converteram? Tem. Então, Nicodemos, como diz, é muito duvidoso. Teria que ser uma exegese muito forte para dizer se ele se converteu ou não. O Naamã recebeu um milagre, mas quando ele recebeu, voltou para casa, lá vai ele levar o rei para a casa de Dagon de volta. Então, quer dizer, pessoas receberam um milagre, mas a fé não foi o suficiente para permanecer no Senhor Deus, no Senhor Jesus Cristo e ter a salvação. Evangelho de João 19, 38. Depois disso, José de Arimateia, o que era discípulo do Senhor Jesus, mas oculto por medo dos judeus. Ele era juiz, ele era senador, ele era uma pessoa grande lá do Sinédrio e era rico. Rogou a Pilatos que ele permitisse tirar o corpo do Senhor Jesus. E Pilatos lhe o permitiu. Então foi e tirou o corpo do Senhor Jesus. E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigia de noite ao Senhor Jesus, levando quase 100 libras de um composto de mirra e aloés. E tomaram, pois, o corpo do Senhor Jesus e o envolveram em lençóis, com especiarias, como os judeus costumavam fazer na preparação para o sepulcro. E havia um horto naquele lugar, onde foi crucificado, e no horto um sepulcro novo, em que ainda ninguém tinha sido posto. Então ali, pois, por causa da preparação dos judeus, por estar perto, aquele sepulcro puseram ao Senhor Jesus. Então quer dizer, no final estava José de Arimateia e estava Nicodemos. Todos dois ali para fazer uma missão depois que o Senhor Jesus, humanamente falando, foi morto. Porque ele disse, ninguém toma a vida de mim, mas eu a dou e tenho o poder de tomá-la de volta. Ou seja, ele cumpriu a missão para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Evangelho de João 3,16. Então aqui estava ele e estava Nicodemos. Mas o que nota-se, talvez Nicodemos teve um grande respeito ali pelo Senhor Jesus, mas aqui não fala que ele foi convertido. Só diz que a José de Arimateia era um discípulo do Senhor Jesus. E mais um discípulo oculto, que não abria nem a boca, com medo dos judeus para não ser perseguido, ali um discípulo assim escondido, sabe? Porque tem gente que vai até a casa do Senhor e não leva nem a Bíblia para ir, se um colega na rua abordar e dizer, tu tá indo para onde? E aí ele diz, tô indo ali, mas não diz nem que vai para a igreja, que o Senhor tem misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, daí eu deixo a pergunta para encerrar. Qual é o motivo de você estar buscando ao Senhor Jesus? Apenas por medo do inferno? Ou para ser beneficiado? Ou para preencher o tempo? Ou apenas como para fazer rótulo, estar no rótulo de uma congregação? Ou para apenas por curiosidade? Ou porque quer saber a verdade? Quer saber de verdade, ou então quer saber a verdade que venha condizer com suas crenças, e quando se choca com suas crenças, você repudia. Porque tem pessoas que não aceitam o evangelho, elas querem adaptar o que elas aceitam do evangelho para imbuir no estilo de vida delas e dizer, sou de Deus, paz e amor e beleza. Eu quero é Deus, e do Senhor Deus, como diz, não tem nada. Outros dizem, tem um coração. E eu digo, e a alma e o corpo? Está agradando o Senhor Jesus? Porque sempre eu falo na tricotomia humana aqui. Se o meu coração diz do Senhor, o Senhor Jesus diz, o interno fique limpo para que resplandeça, em outras palavras, para que apareça no externo.
Mas se eu digo que o Senhor Jesus está no meu coração e eu faço do meu corpo instrumento de pecado, então qual é que é o certo da minha vida, da coisa? O que é que está predominando aí? Tem alguma coisa errada, em contradição. E o Senhor nosso Deus não é Deus de confusão. Então Nicodemos, ele sabia a lei. Ele sabia a lei, mas só de decorar. Ele era um legalista convencido, mas não era um discípulo convertido. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe. Amém. Soberano Deus e Pai, abençoe a todos nós. A tua palavra foi enviada e ela tem o poder de fazer tudo o que te apraz. Te peço que o Senhor abençoe a cada um que aqui está, abençoe nossas vidas. A todo o teu povo, Senhor, que o Senhor nos dê vitória, nos abençoe, nos dê livramento. Familiares nossos venham para ti, Senhor. Meu Deus, que o Senhor salve a muitos, porque a tua volta é iminente e os sinais estão aí, Senhor. Toma nossa vida em tuas mãos, nos livra de todo mal, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe a todos.